Fala pessoal, tudo bem, gente? Professor Luiz, mais um vídeo, terceiro vídeo do canal. E hoje, gente, não temos como nós disfarçarmos ou fingirmos que a situação não existe, né? Uma vez que nós temos um canal que fale sobre educação, nós vamos estar retomando o assunto sobre a educação nos próximos vídeos. O canal é sobre história também. E, além da história, temos a questão política que ocorre no mundo, da qual nós temos como resultado de todo o contexto político que acontece no mundo, diante da sociedade, a história que nós contamos nos dias de hoje, que é o resultado da construção do mundo que nós vemos ao longo do tempo. E não podemos fechar os olhos do que está acontecendo no mundo na atualidade, nesses últimos dias, passado um pouco mais de uma semana, a guerra entre Israel e Irã. Já estamos no nono dia, atingindo o nono dia de conflito, e nada disso pode passar despercebido. Gente, a questão é que está cada vez mais difícil essa questão do convívio entre os países, sempre em tensão, os países do Oriente Médio, e a gente vê isso sempre com Israel participando de todo tipo de conflito que há no Oriente Médio. Embora o povo de Israel não seja um povo islâmico, não fale o árabe, o Irã também não fala, mas é um povo islâmico, Israel sempre tem o mesmo tipo de audácia, vamos dizer assim, né? No sentido de tentar conquistar territórios, e nós vimos isso ao longo do tempo com a própria Palestina. A disputa por Jerusalém, a disputa pela faixa de Gaza, o controle da faixa de Gaza e os interesses e recursos que existem dos países do Oriente Médio, o petróleo é um deles, a gente vê Israel também querendo uma parte para ele nessa questão. Porém, gente, quando nós tratamos de Israel contra a Palestina, quando nós tratamos da geopolítica nesse contexto, especialmente a parte do Oriente Médio, primeiro que a geopolítica, vale lembrar que quando nós falamos de geopolítica, nós estamos falando tanto dos elementos geológicos e localização geográfica, quanto do contexto histórico-social que ocorre na formação dos povos e a formação que fez com que se construísse países e impérios ao longo da história. E não foi diferente nessa questão de Israel. A questão da dominação de Israel sobre a Palestina. E isso vai despertar, primeiro, divisões, né? Divisões políticas que vai resultar diante desse cenário, além do quê? Além da ira de outros países e da própria Palestina, sobretudo com o que nós temos como o chamado grupo terrorista Hamas. Eu não estou colocando apenas, entre aspas, que não é um grupo terrorista, é lógico que é. Mas a questão é entender o que ocorreu para que hoje o Hamas exista e faz o que faz. Porque Israel tomou a Palestina. Embora Israel é um Estado reconhecido pela ONU, mas ele tem divergências políticas dos seus vizinhos e do próprio Irã. Que, por conta disso, é o material que eu separei hoje para mostrar para vocês dessa rixa política que existe
entre Israel e Irã sobre o não reconhecimento por parte do Irã da legitimidade do Estado de Israel. Veja, pessoal, eu não estou aqui afirmando, não estou julgando, nem falando quem está certo ou quem está errado nessa situação. É apenas informações e fatos históricos que ocorreu no passado diante de todo esse cenário para que nós tenhamos o conflito como nós conhecemos hoje entre os dois países. Então vamos lá. Separando aqui para vocês. Esse cenário, historicamente, do que ocorreu até os dias de hoje. O que desencadeou para que houvesse ainda mais uma inimizade aumentada Israel e Irã. Portanto, gente, vocês podem observar aí, no que eu separei como material, primeiro para nós entendermos de maneira resumida o que está levando a essa guerra nos dias de hoje, esse conflito. E nós vamos ainda tratar do que está acontecendo também hoje, gente. Porque é o seguinte, pessoal. Essa guerra entre Israel e Irã, ela não inicia, mais uma vez dizendo, ela não iniciou apenas há 9 dias atrás. Ela vem desde o fim da primeira metade do século XX, desde 1947. Então, assim, o que nós temos como parâmetro aqui, nesse primeiro slide que eu preparei para vocês, é que desde 1979 aumentou ainda mais a rivalidade, a inimizade entre Irã e Israel, muito por conta da mudança do regime político que vai haver no Irã, que é a questão do quê? Da Revolução Iraniana. Nós tínhamos uma dinastia imperial, certo? Da qual, com a Revolução Iraniana, devido ao desgaste político que ocorreu na época, vai lembrar muito bem o que aconteceu também em 49, na China, por exemplo, para poder citar algo externo, diante do mesmo cenário de desgaste político, de população que estava passando fome, falta de recursos, economia descontrolada com alta inflação, com baixo crescimento, com arroxo salarial, todo esse tipo de coisa, da qual o Império Islâmico do Irã depredou economicamente o país estava um caos economicamente e resultando no social, da qual vai haver a Revolução Islâmica no Irã, onde os grupos religiosos, o grande grupo religioso do islamismo no Irã vai fazer essa revolução e vai implantar a república. Mas também, gente, vale lembrar o seguinte, tá? Que apesar de tudo, tá? O Irã continuou com a mesma ideia de pensamento que havia antes no Império sobre o Estado de Israel, tá? Sobre o Estado de Israel. Então, para nós, ainda falamos sobre isso um pouco depois, para nós entendermos o contexto, tá? Ainda desde a Revolução Iraniana, nós tivemos esse prolongamento dessa troca de farpas, de troca de acusações, enfim, ataques verbais e diplomáticos, onde as tensões aumentaram politicamente na Guerra do Golfo, em 1991, tá? Uma guerra que, inclusive, foi uma guerra que envolveu os Estados Unidos, envolveu o Iraque, ainda nós tínhamos como comandante do Iraque o Saddam Hussein, né? E aí depois, gente, o que acontece? O Irã, ele ainda bate na tecla sobre
a legitimidade do Estado de Israel, isso desde os anos 40, aonde vai sair em defesa da Palestina. Tá? Portanto, gente, não apenas um lado atacou, que foi o lado do Irã, atacou Israel, como propriamente Israel vai tentar se defender disso, né? Ao que nós temos aqui como contexto que está sendo mostrado nesse slide. Tá? Portanto, o Israel vai tentar revidar, afirmando que o próprio Irã ele é uma ameaça à estabilidade do próprio Oriente Médio. Vale lembrar que o Irã também tem uma grande zona geográfica, territorial, junto com a Arábia Saudita, que são os dois maiores países da região, tá? E toda essa tensão vai levar no que nós temos hoje, em 2025, na guerra do Irã contra Israel. Tá? Então, Israel atacando o Irã de maneira política, tentando revidar, com os interesses que vai ter comercialmente e mineralmente no urânio, vai levar ao ataque a Teherã, que é a capital do Irã. Tá? Então, aqui, mais uma vez dizendo, esse primeiro slide é um resumo do que nós temos como contexto histórico, para nós podermos começar a entender o que leva a esse conflito de hoje, e nós entendermos que esse conflito não é de hoje, ele é do fim da primeira metade do século XX, onde, dito aí, ele começa em 1947, tá? Então, olha só, agora para nós termos aqui, gente, com mais detalhes sobre o que é dito, né? Então, olha só, nós tínhamos aqui 13 países que votaram, né, a partilha das Nações Unidas. Aqui, eu até vou ampliar aqui a imagem para poder eu também ter uma melhor visibilidade. Olha só, votaram contra o plano da partilha das Nações Unidas, né? O Irã estava entre essas 3 nações que votaram contra a partilha das Nações Unidas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem é que vai reconhecer Israel como o Estado legítimo? Da qual depois o Irã ele vai se opor. É as Nações Unidas que faz isso, né? Reconhece Israel. Então, olha só. Primeiro contexto. Então, o Irã ele estava entre os 13 países que votaram contra o plano de partilha das Nações Unidas para mandato britânico da Palestina. Então, olha só, o mandato britânico da Palestina. Nós tínhamos influência do Reino Unido ali sobre a região, tá? A faixa de Gaza, tá? Que o Reino Unido fazia uma intermediação na região, certo? Porque vários países também do Ocidente têm interesse comercial da região, em negociar devido aos recursos que existem na região. Isso o Brasil também faz parte, há muito tempo. Inclusive, temos uma comunidade judaica, temos uma embaixada de Israel no Brasil. Então, nós temos diversos âmbitos, né? Diversos países que comercialmente se interessam pela faixa de Gaza e se interessam no comércio com Israel. Além de outros países, propriamente também da região do Oriente Médio, além da faixa de Gaza. Tá? Portanto, gente, aí depois nós temos o quê? 2 anos depois, o Irã ele vota contra a admissão de Israel nas Nações Unidas. Justamente o quê? O reconhecimento de Israel. Por conta do quê? Por conta dos ataques que Israel promoveu ao território palestino. A faixa de Gaza, Jerusalém, era um território 100% palestino. Jerusalém, para ser mais específico, ele era 100% palestino. E foi bombardeado, foi tomado por Israel. Né? Portanto, da forma que foi conduzido,
houve rejeição por parte de poucas nações quanto à legitimidade de Israel e o Irã foi contra, certo? O Irã foi o segundo país da nação muçulmana a reconhecer Israel como Estado soberano depois da Turquia, né? Isso posteriormente, gente. Isso posteriormente, tá? Ele foi obrigado a reconhecer. Por que foi obrigado a reconhecer? Porque já havia sido legalizado pelas Nações Unidas. Entendeu? O Irã já era minoria diante da votação que teve anteriormente sobre a legitimidade do Estado de Israel. Tá? E isso, gente, quando nós falamos de território, quando nós falamos de novas nações, de países, não é somente. Israel não é apenas um exemplo isolado histórico. Quantas outras nações nós temos aí no mundo que querem um reconhecimento? O Kosovo, por exemplo. O Kosovo é um território, mas ainda não é uma nação formalmente. Embora o Kosovo já tenha representatividade em vários contextos aí pelo mundo, no esporte, na própria política, cadeiras também em contatos com a União Europeia. Nós temos diversos exemplos. Né? E até mesmo nações religiosas, culturais, como é o caso do Kurdistão, que tem um território muito grande e que, inclusive, ele se espalha por grande parte da Europa, ele corta uma boa parte da Europa e a Ásia, que são os curdos. Né? Então, assim, gente, Israel ele não fica só isolado e apenas como um único exemplo no sentido de território que passou a ser uma nação, entendeu? O problema, gente, o problema não é a questão de Israel ser reconhecido ou não, não é esse o problema. O problema foi a forma como Israel geograficamente formou-se até ele ter o seu reconhecimento pelas Nações Unidas. O que aconteceu antes do reconhecimento oficial por parte da ONU como um novo país, dentro de um território continental ou subcontinental que é o Oriente Médio, da qual ele ocupa hoje. E aí, depois, as consequências que isso trouxe para a Palestina, que ficou com uma área muito inexpressiva, uma fração, e que ainda tem um pouco de domínio, um pouquinho de soberania sobre Jerusalém, a principal cidade da Palestina, e hoje administrada por Israel, seu grande rival político. Essa questão, gente, da legitimidade de Israel, essa questão da formação de Israel e como conduz a política, nós podemos falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Eu já peço para vocês aqui no comentário, aqui embaixo, que vocês falem sobre isso, se vocês querem que fale sobre isso, dê sugestões de temas para a gente poder trazer. Por isso é importante também vocês estarem com relação a isso, dando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, é muito importante porque é assunto da atualidade e a gente trazer cada vez mais e mais informação sobre isso. O canal está começando, mas nós temos que conduzir o quão possível essa questão de assuntos da atualidade e o que nós temos hoje, que é esse conflito tenebroso entre Israel e Irã. Tá? Então, um pedido que eu faço para vocês, tá? Compartilhem, se inscrevam e comentem, gente. Comentem aí o que vocês estão achando sobre isso, tá bom? E aí, pessoal, avançando um pouquinho mais no tempo, no início da segunda metade do século XX, em 1953, ocorre o golpe de Estado que reinstalou o líder pró-ocidental, que era o Mohammad Reza Pahlavi, que era o Shah do Irã. O Shah que era um tipo de posto social, como se fosse
uma casta na Índia, Brahmani, enfim. É o tipo, ou como se fosse um título de aristocracia como nós tínhamos no Brasil, que é conde, visconde, tá? E também como imperador, tá? Um tipo de rei do Irã, tá? Da qual as relações entre os dois países melhorou significativamente na época, um pouco após a questão do reconhecimento que o Irã passou a ter sobre Israel como Estado, onde já havia perdido na votação, onde Israel já era reconhecido pela ONU como um território legal, legítimo, que é o território do Estado de Israel. Tá? Só que isso mudou. Isso mudou após a Revolução Iraniana de 1979. Ou seja, nós tivemos um intervalo, desde 53 até 79, um intervalo entre as tensões, tá? Onde realmente houve um progresso na diplomacia entre os dois países. Tá? Aí o Pahlavi é deposto do posto de monarca do Irã, né, do Shah do Irã, que era o tipo, como se fosse um sultão, né, como é chamado em Oman, por exemplo. Portanto, o que nós temos aqui, gente? Quando cai o Pahlavi e que nós vamos ter posteriormente a Revolução Iraniana de 1979, isso vai mudar completamente porque a ideologia da República Islâmica do Irã vai ter um pensamento totalmente diferente do que o último monarca tinha, e voltando ao que era anteriormente por parte do próprio pensamento iraniano sobre Israel. O pensamento político de Irã sobre Israel quanto à ilegitimidade do Estado de Israel, o não reconhecimento, aonde vai se agravar muito e muito mais do que era nos anos 40. Tá? E que vai trazer, desde então, como nós vimos lá no primeiro slide, a realidade que nós temos hoje. Eu vou até, voltando aqui para lembrar para vocês, olha só. Vocês podem perceber aqui na primeira fase que os dois países não mantêm relação diplomática desde 79, quando a República Islâmica do Irã é instalada, e o pensamento político vai ser totalmente oposto do último, desde da deposição do Pahlavi, tá? Do Pahlavi, quero dizer, desculpa. Tá? Então é isso. Aí, como última parte aqui que eu destaquei para vocês, ele foi deposto, certo? Pahlavi foi deposto. E então, o que acontece? O que Israel, junto com o Irã, tinha de relação diplomática, relação comercial, e que isso também vai resultar no quê? Os interesses que cada um tinha em produtos, em minérios. Aproveitando disso, a República do Irã vai começar a questionar Israel, tanto diplomaticamente, quanto Israel vai começar a questionar o Irã quanto a parte comercial. Então, em 85, olha só, Israel e Irã estão envolvidos em um conflito por procura que afetou a geopolítica do Oriente Médio. Né? Isso consequência, em primeiro lugar, desde 79. Desde 79. Então, o primeiro presidente do Irã, em 85, ele vai aumentar mais ainda as tensões dessa época. Tá? Onde a mudança da paz fria para a hostilidade aberta começou na década de 90, logo após o colapso da União Soviética, junto com a derrota do Iraque na Guerra do Golfo, que é o que nós falamos lá no início do vídeo. Tá? Porque, lembrando que o Iraque ele tinha ainda na época o Saddam Hussein como seu presidente. Tá? E tudo envolveu, né, gente? Quando a gente fala do colapso da União Soviética, não foi apenas um reflexo somente para o Oriente Médio, foi para o mundo.
O mundo era bipolar. O mundo ele era dividido em dois, politicamente, de capitalismo com comunismo. Cada um escolheu um lado. Os Estados Unidos apoiou diversos países, enquanto a União Soviética apoiava outros, que não tinha influência americana. Quantos conflitos nós vimos durante todo esse tempo? E que marcou, inclusive, a Guerra Fria. Guerra do Vietnã, a mais marcante. Guerra da Coreia. Então, nós temos vários exemplos, gente. Eu pegando para vocês o contexto, um dos principais capítulos que foi essa época. Porque justamente quando, por coincidência, as tensões entre Israel e Irã, elas começam em 1947, que foi o primeiro ano da Guerra Fria. Justamente também no primeiro ano onde vai haver um desentendimento entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? E cada um dos dois países, tanto Estados Unidos e União Soviética, apoiou um lado. Tá? E que no caso aqui, ó, o que nós temos? Né? Justamente, a longo tempo, os Estados Unidos apoiando Israel, enquanto o Irã ele era o preferido por parte da União Soviética. E, obviamente, que uma vez que rompe a estrutura da segunda grande potência, e no caso a maior potência socioeconômica, que era a União Soviética, se rompe, isso vai trazer consequências para os demais países que tinham apoio comercial e político da União Soviética, que eram sustentados pela União Soviética. E o Irã era um deles. Tá? Portanto, gente, quando há essa ruptura da União Soviética, vai haver a ruptura comercial, tá? E vai haver o quê? As consequências diante do cenário, tá? Então, o que aconteceu desde então? O primeiro-ministro do israelense, que era o Yitzhak Rabin, ele apresentou uma postura mais agressiva com relação ao Irã, né? O presidente iraniano. Agora, o porquê disso, gente? Porque saiu vitorioso. Vale lembrar que saiu vitorioso Israel porque os Estados Unidos saiu vitorioso da Guerra Fria. Já não havia mais União Soviética e a quem apoiar e sustentar o Irã comercialmente. Porque se desfragmentou. A Rússia estava começando sua nova política com a sua nova nação, a retomada da Rússia em 1990, certo? Portanto, nós tivemos diferentes cenários e contextos que aconteceu, mudanças na própria geopolítica do mundo após a quebra, a ruptura, a queda da União Soviética, que vai mudar a própria geopolítica da União Soviética. Né? Os países que faziam parte, que se desanexaram, se desfundiram da União Soviética, voltam a estar no cenário, como Ucrânia, Armênia, Estônia, Letônia, Lituânia, vários territórios que a União Soviética pegou, Cazaquistão, Afeganistão, né? A União Soviética abrangeu diversos territórios, tanto na Ásia quanto na Europa. A União Soviética foi uma grande nação geopolítica e que, na época, gente, não se formou à toa. Não se formou à toa. Ela tinha condições e robustez para tornar-se a nação que tornou-se desde a Revolução de 17. E para aqueles territórios que não a União Soviética ela não dominou, não anexou, ela teve grande participação política, grande influência política. E a Revolução Iraniana foi um caso do tipo, na qual teve contribuição e influência da própria União Soviética também, com relação à instalação da República. Até porque, gente, a Revolução Russa de 17 até o Estado da União Soviética em 22,
ela ocorre de maneira política cultural. No caso do Irã, religiosa, mas teve apoio político da União Soviética em 79. E lembrando que em 79, quando ocorre a Revolução Iraniana, a União Soviética já estava sem o Stalin, já começa a mudar um pouco a sua política. E começa o quê? A romper o seu lado stalinista para um lado mais frágil politicamente, que está em frangalhos. Stalin morreu em 75. Então, sua cultura política muda, isso vai influenciar aqueles países que ela apoiou. Vai influenciar aqueles países que ela apoiou, que foi o caso do Irã. Por isso que eu volto no contexto histórico também da União Soviética, por conta de todo esse cenário. Porque o Irã, gente, ele não consegue sua força também sozinho. Ele tem as suas relações políticas e comerciais com outras nações, até hoje isso. Em grande parte com a União Soviética. Então, quando nós falamos de Irã e o poder, e principalmente de república, revolução islâmica do Irã, nós falamos da própria União Soviética, que teve influência. Certo? Assim como os Estados Unidos apoiou Israel. E a ONU, que fica lá, nos Estados Unidos, ela reconheceu Israel como Estado legítimo. Será que nós teríamos um resultado diferente se fosse o contrário? Se a ONU ficasse em Moscou, por exemplo? Então é isso que nós temos que analisar. Tá? E aí, gente, o que acontece, né, para que a gente cada vez mais tenha esse aumento das tensões entre Israel e Irã? O programa nuclear iraniano. Isso já deixa o quê? Israel em alerta. Porque Israel começa, após 85, fazer ataques contra o Irã, aproveita da queda da União Soviética, aproveita da derrota do Iraque na Guerra do Golfo, que era um aliado do Irã, vizinho, para poder atacar comercialmente o Irã e tentar o quê? Deixar em alerta a questão do programa nuclear do Irã. Tá? Que tinha como o quê? O financiamento de grupos islâmicos como era o Hezbollah, que hoje é um partido político lá no Líbano. Tá? E também a Jihad Islâmica Palestina. Obviamente, gente. Obviamente. Quem foi que Israel atacou para poder formar? Quem Israel tomou Jerusalém? Quem Israel quer tanto a faixa de Gaza? Tomar de quem? Essa é a questão, tá, gente? E isso, gente, eu não estou falando de maneira opinativa. Eu apenas estou fazendo análise dos fatos que está sendo mostrado aqui nos slides, quando nós falamos da formação do Estado de Israel sobre a Palestina, como conquistou, como conseguiu a aprovação da ONU. Não é apenas a minha opinião. Eu vou dar minha opinião sobre Israel ainda mais nos próximos vídeos. Eu apenas estou contextualizando tudo isso, o que fez também com que Israel levasse a sua aprovação, a sua legalização pela ONU, mas a gente entender como Israel se formou, que foi tomando a Palestina, bombardeando a Palestina. A gente vai falar ainda mais sobre isso. Eu vou fazer um vídeo voltado a Israel-Palestina. Fiquem tranquilos, gente. E aí eu vou opinar sobre isso. Aí realmente eu vou opinar sobre isso. Eu posso já estar com uma pré-opinião, se for por uma análise interpretativa do que eu estou falando. Mas eu vou opinar de maneira mais concreta a respeito disso mais à frente. Tá? O Hamas, né, que financiou o programa, também ajudou a financiar o programa nuclear iraniano. Por que será, gente? Por que será? Eu falei ainda sobre o Hamas anteriormente, o porquê o Hamas existe, mas nós vamos ainda tratar sobre isso, como nós falamos também sobre Israel e Palestina, e o Houthis, tá? Portanto, gente,
Não é de hoje que realmente as tensões de Israel e Irã, elas são de uma temperatura muito elevada, e são realmente povos que realmente vêm de ódio, de uma rivalidade intensa, basicamente como nunca visto entre outras nações, já de longo tempo. Não é porque nós tivemos outros contextos aí que podem ser superiores, é porque a gente acaba não vendo muito isso. É óbvio que nós temos outros conflitos históricos relevantes e marcantes que marcaram a história da nossa sociedade, que a gente não deva também levar em conta isso, pessoal. É de alta temperatura, sim, com certeza é. Esse conflito entre Israel e Irã, por conta de falta, às vezes um pouco de falta de estudo e de compreender o que acontece. Porque o Oriente Médio, ele não é somente uma região que tem petróleo e que a briga pelo petróleo entre as nações. Sim, isso ocorre, obviamente que isso ocorre, um tentando tomar o petróleo do outro. Mas também existem outras questões que fazem com que se tenha tensões nessa região. O petróleo é uma delas. É uma delas. Pode até ser a principal. Né? Mas a questão vai também além do petróleo, entendeu? E quando a gente trata de Israel e Irã, a gente fala de diversos contextos que vêm a longo tempo, tá? E se a gente for colocar na balança como Israel e Irã, eles se desentenderam, eles têm essa grande rivalidade e a proporção que essa rivalidade tomou ao longo do tempo, e é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, diante de todo esse contexto, não é diferente da história da história política entre duas nações, entre outras nações, como nós vimos ao longo do tempo, e de guerras que nós tivemos na história. A rivalidade entre Israel e Irã pode equivaler a outros contextos históricos e políticos de outras nações, como nós vimos. Até mesmo do grau que foi a Primeira Guerra e do grau que foi a Segunda Guerra. De uma certa forma, nós podemos simbolizar, diante desse cenário entre Israel e Irã, esse cenário histórico, não só de hoje, com esses contextos históricos políticos que eu acabei de falar anteriormente. Por que não? Por que não colocar na balança? E ainda do que pode vir a acontecer mais adiante. Se acontecer, nós vamos ver, a história será escrita. O que nós temos aqui é o que já foi, é história. Mas a questão é a gente sempre procurar entender que o mundo, pessoal, não é apenas o Ocidente. Nós vivemos no Ocidente, o Ocidente ele é grande, ele manda no mundo, só que o mundo ele é 360 e nós temos outros povos, diferentes culturas e divergências políticas por conta disso, diante das diferentes culturas e diferentes pensamentos. Tá? E Israel e Irã, são dois países que têm um grau muito elevado de rivalidade política, ideológica, cultural, diante do cenário dos países do mundo. Tá? E aí, pessoal, o que nós temos aí? Né? Houve o ataque do Irã na Embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992. Tá? E o atentado na AMIA em 94, que vai ameaçar o quê? Justamente a base militar israelense. Tá? Então é muito sério isso. Essa época a Argentina, inclusive, eu acho que vale lembrar, porque isso também tem relação diretamente com relação à reestruturação do país. A Argentina estava numa super crise econômica e estava tentando se recuperar
até mesmo dentro da sua redemocratização, que era o Carlos Menem, o presidente da Argentina. Portanto, tem influência no sentido do quê? Das relações comerciais entre Argentina e Israel, entendeu? E diplomáticas, inclusive, da qual afeta o quê? Na segurança do país, que está tentando se reinventar, reinvestir. Isso influencia também na questão do cenário político do país local. Tá bom? Aí eu separei para vocês também aí, gente, para a gente poder continuar, o quê? Né? O conflito em 2024, né? Que é o quê? A Guerra do Líbano. A Guerra do Líbano, onde as organizações israelenses... Deixa eu aumentar aqui. Elas iranianas, elas vão estar envolvidas, as organizações iranianas e israelenses estarão envolvidas o quê? Nos conflitos militares diretos que ocorreram na Guerra do Líbano de 2024. Cortou ali a AF do StreamYard, mas é 2024, aonde Israel e Irã forneceram o quê? Facções opostas nas guerras civis sírias e iemenitas, Iêmen, que é o país mais tenso hoje do Oriente Médio, onde está num cenário político muito conturbado, talvez seja o pior país do mundo hoje para se pisar, certo? Ou até para se resistir, de certa forma, quem é iemenita, tá? Nos ataques o quê? Cibernético. O que é um ataque cibernético? Justamente ataques de rede de internet, tá? E, obviamente, a sabotagem na infraestrutura do outro, que é o quê? Questão de bombardeio, questão de hackeamento, diante dos ataques cibernéticos, tá? E isso inclui ataques a instalações nucleares e petroleiras, obviamente, é o que a gente vê, tá? E aí, gente, nós temos aí, por último, nós temos o conflito por procuração que é do Irã com a Arábia Saudita, olha só. Onde levou uma aliança informal entre Israel e os outros estados árabes. E isso fez com que aumentasse mais e mais ainda as tensões na região. Decorrentes do quê? Do quê? Da faixa de Gaza, né? Que é a Guerra da Gaza, aonde vai se resultar ainda mais nos conflitos que ocorreram na época, em 2024, e o que nós temos hoje em 2025, que é o ataque de Israel contra o Irã. Certo? Então, gente, a faixa de Gaza, ela é uma região que ela é cobiçada por outros países, principalmente os da região do Oriente Médio, e não é diferente com o Irã. E nessas tensões entre Irã e Israel, o Irã militarmente super preparado, ele tenta aproveitar disso, só que antes que ocorresse uma invasão, ocorresse um ataque por parte do Irã, Israel ele bombardeia Teherã em 13 de junho de 2025, aonde começa a guerra. Tá? E aí é o cenário que nós temos hoje. Portanto, gente, eu separei aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Uma manchete do G1, onde no dia que o Irã atacou Israel, e nós entendemos o porquê do contexto, certo? Então, olha só. Na noite de quinta-feira, 12, as forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades do país. Os militares afirmaram que o objetivo da operação era impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O regime iraniano ameaçou Israel e Estados Unidos ao afirmar que os países iriam pagar caro. O líder supremo iraniano,
Alatolá Ali Khamenei disse que Israel receberia um destino amargo. No dia seguinte, depois que as forças israelenses realizaram uma segunda ofensiva, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos. Então, olha só, gente. Tudo relacionado ao que nós vimos anteriormente. Aqui que eu separei no último slide que eu editei. Espera aí, aqui, ó. Acho que bugou. Bugou, mas tá aqui. Certinho. Olha só. Onde que tá? Ó, o programa nuclear iraniano, tá? Que nós temos aqui no último slide, da qual é o quê? O conflito, além da faixa de Gaza, o Irã tentar invadir a faixa de Gaza ou tomar a faixa de Gaza de uma certa forma, com o seu poderio militar e com seus mísseis, né? Israel vai lá e provoca o conflito, tá? Por conta do alto investimento feito no programa militar. E lembrando, gente, lembrando que tem relações com os investimentos feitos da época por parte daqueles grupos que a gente viu aqui, ó. O Hezbollah, a Jihad Islâmica, a Palestina, o Hamas e o Houthis, que investiram no Irã desde aquela época e não tem consequências até hoje, além do quê? Do próprio domínio do Irã nessa questão, tá bom? Então, olha só. Para nós recapitularmos algumas coisas aqui. Nós tivemos ainda a Guerra do Líbano, onde o Irã já estava bem preparado militarmente e também belicamente, certo? E aí nós temos o conflito da Arábia Saudita em 24, onde aumenta mais ainda as tensões regionais, com a ameaça do Irã sobre tomar a faixa de Gaza, que vai resultar no conflito, certo? Olha só, em 2025, Israel cometeu os ataques contra os alvos nucleares do Irã, certo? E aí, no dia seguinte, a AIEA declarando que o Irã havia violado suas obrigações, tá, com relação à política nuclear, desencadeando a guerra entre os dois países. Tá? Então, gente, uma coisa que é importante dizer, na verdade, é até voltar no assunto. Não é de hoje que começou as tensões entre Israel e Irã. Começa lá em 47, no fim da primeira década do século XX. 1947. Desde lá. Mas especialmente, como nós vimos lá no começo, desde 1979, com a Revolução Iraniana, é que vai desencadear de vez o superaumento das tensões entre Irã e Israel. E que vai ter o agravamento até os dias de hoje. Tá? Voltando à matéria, podemos continuar aí. A Embaixada de Israel no Brasil, falando do nosso contexto aqui, ó, a Embaixada de Israel no Brasil acusou o Irã de ser o principal patrocinador do terrorismo global e uma ameaça existencial ao Estado israelense, afirmando que o regime iraniano busca a aniquilação do Estado de Israel por meio de um extenso, clandestino programa de armas nucleares. Israel alegou que o Irã acumulou grandes quantidades de urânio enriquecido para 9 bombas nucleares e que um terço desse urânio foi enriquecido nos últimos 3 meses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel não permitiria que o Irã obtivesse armas de obstrução em massa.
Portanto, gente, vocês podem perceber aí que, obviamente, que vai ter troca de farpas, vai ter troca de acusações, e isso vai muito longe. Agora, a que pé isso vai? Essa é a questão. Como que vai ficar a relação comercial dos dois países? Não só entre os dois países, mas quem apoia os dois países? Quem vai apoiar quem? Estados Unidos já está do lado de Israel. Hoje, a China já declarou apoio ao Irã. E o Kremlin? E o Itamaraty? É o que nós queremos saber. Isso vai dar, popularmente dizendo, gente, isso vai dar muito pano para manga. Isso vai muito longe. Isso não vai acabar aqui. E é muito complicado ainda mais, gente. O que favorece, por exemplo, Israel, é que realmente, como nós falamos anteriormente, o mundo ele é controlado pelo Ocidente. A ONU está ali. A Unesco, a Unicef. Então, assim, quando se fala em conflitos, quando se fala em relações diplomáticas, tudo acaba passando pelo Ocidente e ainda uma superioridade da União Europeia. Porque também tem a OTAN, que envolve a maioria dos países da Europa, junto com os Estados Unidos, junto com o Canadá. Mas, por nós falamos também de capitalismo, de crescimento econômico, sempre a balança vai pesar para quem tem mais dinheiro. E o dinheiro estando do lado do Ocidente, e o Ocidente apoiando Israel, é onde vai ter mais força. E das relações comerciais de longa data que existem entre Israel e Estados Unidos, isso pode ser favorável a Israel para o conflito. Mas, porém, nós temos como grande potência econômica hoje a China e a própria Rússia, que também é uma grande nação, mas que também sofre hoje economicamente por conta do conflito contra a Ucrânia. Tá? Então, se tem Israel, se tem os Estados Unidos apoiando Israel, nós temos hoje a China apoiando o Irã. A China, numa longa disputa histórica, disputa econômica contra os Estados Unidos sobre quem será a maior potência no mundo. E divergências políticas envolvendo os dois países. A Guerra Fria acabou? É algo a se refletir. E isso não vai parar por aqui. Isso só aumenta mais um capítulo do que a gente vê quando a gente fala em divisões políticas. Tá? Aí eu separei para vocês também, gente, continuidade da matéria, né? Que as forças da defesa de Israel atacaram dezenas de alvos militares e nucleares em diferentes regiões do Irã. O principal alvo foi a usina de Natanz, considerada o centro do programa de enriquecimento de urânio do Irã com Israel, afirmando ter causado grandes danos a ela. Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste, também foi atingido. Além disso, o serviço secreto israelense, o Mossad, realizou ataques infiltrados de drones para enfraquecer as defesas aéreas iranianas antes dos bombardeios aéreos. Tá? Isso vai ficar por muito tempo, gente, da qual eu fiz questão de destacar o que aconteceu em primeiro momento, tá? Do que nós vimos que foi o ataque de Israel contra o Irã. E aí, mostrar para vocês, aí eu fiz questão de separar a localização geográfica para vocês terem noção de onde cada país fica. Então, olha só, eu falei Arábia Saudita junto com o Irã tem um vasto território
geográfico, junto com o Irã, no Oriente Médio, e o Iraque, ali no meio dos dois, também com um bom território, e Israel do outro lado aqui, gente, onde está o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e aqui é o Egito, tá? Aqui nós temos o Egito. Nós temos o continente africano mais abaixo, tá bom? E vocês terem uma noção da distância entre os dois países, consequentemente a distância do ataque, tá? E aí, para fechar aqui essa matéria, no ataque, a TV estatal iraniana confirmou as mortes do chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do chefe das Forças Armadas do país, Mohamed Bagheri. Portanto, gente, o que acontece, né? Obviamente que afetou, isso fez com que gerasse mais ainda revolta por parte das autoridades do Irã, porque autoridades foram mortas, nomes importantes do exército iraniano, e aí eu separei uma foto de Teherã, capital do Irã, bombardeada por Israel no momento do primeiro ataque. Então, ó, manchete: Israel lança grande ataque contra alvos nucleares e comandantes militares do Irã, que foram aqueles nomes, tá? Então, aqui mais uma manchete, olha só. Aqui eu separei mais uma notícia de ontem, inclusive, do UOL, para não mostrar apenas um lado, aonde, no caso aí, Israel afirmou que o Irã lançou uma nova onda de ataques contra mísseis na noite de ontem, no caso. Na noite de ontem, no caso, contra a capital, Tel Aviv. Outros ataques ocorreram durante a semana por parte do Irã contra Israel, revidando os ataques que teve no início, tá? E aí, para a gente poder entender o que aconteceu nesse último. As sirenes soaram em diversas áreas do país, em cerca de 6 mísseis foram lançados contra Israel. A população foi orientada a se proteger em locais seguros. E aí as imagens que circulam nas redes sociais mostram que ao menos um míssil pode ter entrado no território israelense. Ainda não há informação de danos e feridos. Provavelmente deve ter. Dificilmente isso é um ataque. Aí tem o domo de ferro, que é o que Israel acusou do Irã, que é o mais conhecido dos escudos antimísseis de Israel, foi acionado. Tá? Neste momento, as forças de segurança estão operando para interceptar e atacar onde necessário para eliminar a ameaça, disse o Exército em comunicado. Tá? Então, olha só. Eu não peguei aqui na manchete, né? Sem problema. Então, o domo de ferro é nada mais nada menos do que a defesa de Israel contra o ataque de missilítico por parte do Irã. E o exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teherã. Isso foi hoje mesmo, sábado. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares do Irã, justamente onde se faz armas, onde se fabrica. Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. O governo iraniano fez um apelo no X, né, que era o Twitter, para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um ataque contra a infraestrutura militar. Obviamente que toda a zona industrial, toda a zona militar, toda a zona bélica, ela vai ser o alvo de ataque. Está sujeita a ser o alvo de ataque porque é onde tem soldados, onde tem homens fabricando, trabalhando, treinando para eventos como o do tipo. Tá? Portanto, gente,
a reflexão que é importante nós fazermos. Pessoal, é o seguinte, mais uma vez aqui conversando com vocês, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Nós temos grandes problemas que ocorrem no mundo com relação a essas guerras. E é um confronto que só vai ter mais capítulos, que vai ter um tempero ainda maior, porque ainda vai chegar os países que vão apoiar cada um dos lados, e aí que realmente vai de vez começar a guerra. Quando nós tivermos essa relação de possíveis beligerantes deste conflito. E é uma questão, gente, que faz parte da geopolítica, faz parte da história da geopolítica, quando nós tratamos de relações comerciais, quando nós falamos de países. E a reflexão que eu quero fazer é com relação ao próprio Israel. Porque tudo vem desde o início da formação do Estado de Israel. De quem é Israel? Qual é o povo? Porque a Palestina, ela tem o seu, tinha, né, o seu poderio territorial e tem as suas relações internacionais, tinha suas relações internacionais muito ligadas aos outros países do Oriente Médio, e o Irã era um deles. Isso perdeu-se ao longo do tempo. Perdeu-se com a invasão de Israel à Palestina, que é onde se vai começar a questionar a legitimidade do Estado de Israel. E uma vez que a ONU considera, legaliza, legitima, acaba sendo um Estado legal. Mas será que é mesmo? Será que realmente Israel é um Estado legítimo? Então, é uma reflexão que eu quero que vocês façam, que vocês comentem. E eu vou comentar isso nos próximos vídeos, vou falar mais sobre isso. Mais ou menos dizendo, vou falar sobre Israel e Palestina nos próximos vídeos, tá? Quero que vocês comentem a respeito dessa reflexão sobre Israel. Quero que vocês comentem também aqui embaixo, nos comentários. Conflito entre Israel e Irã. O que pode acontecer? A opinião de vocês. Qual país pode apoiar quem? E o Brasil? Qual rumo deve tomar nessa guerra? Apoiar Israel? Apoiar Irã? Ficar neutro? Qual deve ser a posição do Brasil e do Itamaraty? Tá bem, gente? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Mais uma vez, compartilhem, se inscrevam, deixem o like, tá? E até a próxima.